Salve, salve pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Não tão bem assim, né? O Rubro Negro está chateado com a derrota inesperada, né? Ninguém imaginava que o Flamengo fosse perder para o Fortaleza na noite de ontem no Castelão. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. A gente está chegando para falar um pouco dessa partida de ontem, dessa derrota amarga, muito amarga, quarta derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o torcedor está muito chateado, com razão, porque realmente esperava-se que o Flamengo conseguisse uma vitória sobre o vice-lanterna, né? O futebol é um esporte muito maluco, né? Um dia você vence o líder jogando muita bola, no outro dia você perde do vice-lanterna. Falta um pouquinho, às vezes a gente sente nesse time do Felipe um pouco mais de tempo jogando bem. O recorte mais recente é de um time que tem dificuldade de passar mais tempo jogando bem, 5, 6, 7, 8 partidas boas, né? Não é normal nenhum time jogar sempre bem, né? É normal oscilar, mas a gente tem visto, por exemplo, o Flamengo jogar uma partida ruim, por exemplo, muito ruim contra o Estudiantes, e aí agora outra partida muito ruim contra o Fortaleza. A gente está percebendo que tem sido uma constante, o time de vez em quando tem uma queda assim, muito brusca de rendimento e volto a dizer, é normal isso acontecer depois de um número maior de partidos, que se espera que o time consiga jogar bem mais vezes seguidas, né? Infelizmente não foi o que aconteceu. 3 grandes partidas contra Botafogo, Palmeiras e Racing, 3 batalhas. A gente também precisa, obviamente, falar sobre esse contexto, que é um contexto que a gente não pode desconsiderar. Foram 3 partidas muito duras, foram 3 finais, foram 3 jogos pesadíssimos, né? Com um caráter decisivo muito grande, partida difícil com o Botafogo no sintético, partida contra o Palmeiras, enfim. A gente já sabe qual é o contexto, né, que envolveu esses três jogos recentes, e a gente esperava que os jogadores conseguissem se manter um pouco mais focados, concentrados, com aquele nível de atenção lá no alto. Não é fácil, a gente sabe que não é uma coisa simples, mas a gente espera que os jogadores do nível dos jogadores do Flamengo, né, consigam manter minimamente ali o foco num nível que seja o bastante para você conseguir fazer uma boa partida contra o Fortaleza. Não foi isso que aconteceu. A gente percebeu que o time deixou baixar a guarda, porque foram 3 jogos muito decisivos, e aí chega para o jogo contra o vice-lanterna, por mais que fosse fora de casa, o time, a gente percebe que deixou baixar um pouquinho a guarda. Então, a gente percebeu o Flamengo tecnicamente ontem, é importante a gente falar sobre isso também, muito mal. Tá? Os jogadores estavam tecnicamente muito mal. Tem um papel do gramado que também não pode deixar de levar em consideração. O gramado do Castelão é muito ruim. Aliás, isso é algo que a gente precisa conversar depois com calma, né? Acho que a CBF está tentando fazer melhorias aí no futebol brasileiro. Precisa urgentemente padronizar os gramados. Tem que haver uma fiscalização de como é que está o gramado, porque a impressão que a gente tem às vezes é que alguns clubes, eu não estou falando especificamente do Fortaleza, deixam a grama ficar mais alta de propósito quando vão enfrentar o Flamengo, por exemplo, para que a bola role mais devagar, para dificultar o jogo do Flamengo de toques rápidos. Então, mas nem todo clube tem condições financeiras de manter o gramado, que custa muito dinheiro. A CBF ajuda, porque essa questão do gramado é um problema, isso atrapalha. O Flamengo ontem estava com dificuldade com o gramado. E aí, bom, vamos para a parte mais específica e bem aqui, digamos assim, técnica da tática, que eu sei que vocês estão esperando que eu fale sobre isso, né? Alguns pontos que eu acho que o Felipe não teve tanta culpa assim, que eu vejo a turma falando, outros que a gente vai falar sobre algumas questões que eu acho que o Felipe pecou e pode reavaliar e pode mudar, né? Vamos lá, a escalação do BH, a gente imagina que seja um cara de confiança, um cara histórico, que tem uma relação com o Felipe, até jogaram juntos, é um cara de caráter decisivo, mas a reflexão que a gente faz, e não dá para não fazer essa reflexão, o Felipe dá em alguns momentos muita chance para alguns jogadores e muito pouca para outros. Acho que todo mundo está de acordo em relação a isso, né? Acho que não tem nenhum rubro-negro que já não tenha chegado a essa conclusão. Isso é algo que eu acho que o Felipe tem que parar para refletir, para avaliar, porque jogadores como, por exemplo, o Juninho, que está longe de ser um craque, né? Está longe de ser a solução, né? Eu não quero chegar aqui agora e ficar parecendo um engenheiro de obra pronta que fala assim, ele nunca bota o Juninho. Mas assim, por que alguns jogadores como o BH têm tanta oportunidade e outros como o Juninho não tem? Tudo bem, ele tem direito a ter suas preferências, né? Mas fica uma questão que a gente tem que debater e tem que botar isso na mesa para falar, para discutir,
porque o próprio Juninho foi alguém que chegou com a aprovação do Felipe, né? Então o Felipe acabou fazendo uma avaliação errada ali, junto com o Boto, e que se equivocaram na contratação do Juninho. Talvez, a gente percebe que o Felipe dá pouquíssimas chances pro Juninho. Então, isso é algo que a gente precisa falar, precisa questionar, né? Por que alguns jogadores têm tão poucas oportunidades, né? E aí, outra coisa que eu quero falar é sobre alguns pontos táticos, né? Na verdade, em termos de tática coletiva, o que eu tenho mais para falar em relação à crítica ao Felipe é basicamente o fato de ter deixado de aproveitar duas vantagens, né? Uma que era o Ayrton, que ultrapassava, mas aí passa no meu entendimento um pouco também pelos próprios jogadores que não faziam essa bola lá no Ayrton. Tinha espaço no corredor, tinha espaço nos dois corredores, tinha espaço por dentro também, e o Flamengo não soube aproveitar tão bem, embora tenha sabido aproveitar alguns espaços. Eu vou chegar lá. Mas a minha maior crítica fica na questão do Plata tão por dentro, sendo que havia espaço de 1 para 1 por fora, que foi algo que eu destaquei também no pré-jogo. E eu vi que o Felipe fez questão de botar o Plata por fora, e eu imaginei, opa, o Felipe viu a mesma coisa que eu. O Felipe viu que tem espaço pro lado, vai trabalhar esse 1 para 1 do Plata. E a gente não vê o Plata pisar na linha, não vê o Plata trocar de posição com o Royal. O Royal tá sempre por fora, o Plata tá sempre por dentro. Esse engessamento do lado direito me incomoda. Até do próprio lado esquerdo, muitas vezes, a gente vê que o ponta que vem para dentro para dar espaço pro lateral. Eu gostaria de ver, e isso é algo que eu falo já há bastante tempo, eu fico confortável de falar, porque eu não estou começando a falar isso agora, não estou falando isso pela primeira vez. Eu gostaria de ver, como a gente viu em algumas oportunidades, mas eu gostaria de ver com mais frequência, o ponta e o lateral trocando de posição. Isso é importante para mim. E em alguns jogos, especificamente, onde há um contexto de 1 para 1 do ponta com um lateral que não marca tão bem, ou com um time que não tem tanta cobertura nas costas do lateral, é importante você ter o seu driblador aberto. Então o Felipe tinha sempre o Royal aberto e o Plata por dentro. Isso foi algo que me incomodou bastante. A escalação em si, tirando a questão do BH, não me pareceu a escalação mais adequada. Acho que ele levou a campo os jogadores que faziam sentido, né? Tinha jogadores que não estavam aptos, que não poderiam jogar. Ele foi com o Jorginho para o jogo. Ele só optou pelo Luiz Araújo no banco, mas aí não entendi como ele estava poupando alguém, estava poupando o Luiz. Não, estava promovendo a volta do Plata. Ali pelo lado direito a gente sabe que tem sempre essa troca, essa disputa de posição. Mesma coisa do lado direito. Não dá para dizer que ele poupou o Varela. O Varela entra, o Royal entra, então não tem um titular ali. Então não dá para falar muito em poupar quando não tem um titular muito pré-estabelecido, concorda? Mas o que eu acho é que o grande problema ontem foi a questão técnica. Foi a quantidade de erros técnicos, a quantidade de erros de passe, que foi assim muito acima do normal, muito acima do aceitável. Isso ficou bastante claro para mim desde o início do jogo. O Flamengo era um time que conseguia achar a vantagem, conseguia encontrar o espaço na maioria das vezes, como eu falei. Poderia ter encontrado ainda mais, se tivesse, por exemplo, colocado o Plata aberto, tivesse aproveitado um pouquinho mais a ultrapassagem do Ayrton, mas conseguia encontrar o espaço, por dentro, por fora, especialmente por dentro. O Fortaleza, embora provavelmente vocês vão ver aí muita gente falando que o Fortaleza teve muito mérito. O Fortaleza, para mim, teve mérito com a bola. A transição ofensiva do Fortaleza foi muito bem organizada, estruturada pelo técnico Martim Palermo. O time saiu para o ataque muito rápido, também por conta de uma transição defensiva do Flamengo que não estava nos seus melhores dias, aliás, estava nos seus piores dias, digamos assim. Mas o Flamengo ofereceu muita transição ofensiva para o Fortaleza porque perdeu muito a bola, porque tecnicamente estava numa noite muito abaixo, todos os homens de frente errando demais, Plata, BH, Lino, Arrasca. Tanto é que o Flamengo já tinha sofrido um contra-ataque, numa bola perdida, num erro, num duelo que o Léo Pereira também perdeu ali, parou para ficar reclamando, o Ayrton teve que salvar ali em cima da linha. E logo depois um outro contra-ataque, uma bola perdida pelo Arrasca. Os jogadores estavam com uma dificuldade muito grande de entender onde é que estava o melhor espaço, e o gol do Fortaleza reflete muito isso. O Arrasca dominando para dentro da pressão, jogando a bola para dentro da pressão, conduzindo para o pior espaço possível a bola. O Flamengo um pouco ansioso, e aí você tem um contexto de gramado ruim que atrapalha. Toma um gol cedo, a gente viu os jogadores sentindo um pouco o gol. Uma ansiedade, uma dificuldade de conseguir botar a bola no chão e conseguir acertar. Parece que sentiu o gol porque a gente viu o time ansioso e errando muito. Ansiosos para acertar, ansiosos para querer empatar.
Você tem que querer empatar o quanto antes, assim que possível, né? Para poder conseguir ter a possibilidade de virar o quanto antes. Mas você não pode querer ficar ansioso, botar a bola no chão e jogar o jogo. O Flamengo, toda vez que botava a bola no chão, jogava o jogo e conseguia trocar 3, 4 passes certos, o Flamengo criou chance. O Flamengo criou muitas chances, a gente tem que falar também sobre a baixa efetividade. E até sobre um pouco de azar, né? A bola que o Arrascaeta chuta ali, o Wallace passa na frente dele, a bola bate na frente dele e joga de zagueiro, né? Mas assim, o time criou algumas chances, basicamente todos os jogadores ali da frente tiveram as suas chances e também não conseguiram aproveitar. O time pecou muito nesse último terço, tecnicamente, passou, na minha visão, muito por isso. Achei que faltou um pouquinho de senso de urgência, sim. Não acho que o time foi preguiçoso, lento. Eu não gosto de tratar cada derrota do time como uma falta de postura, ou seja, a cada vez que o time perde, a gente vem aqui e fala, faltou postura. Peraí, mas então toda vez que perde, falta postura? Eu não consigo entender dessa forma, sabe? Eu tenho um entendimento diferente. Eu tenho um entendimento de que poderia ter uma postura melhor, poderia ter tido mais senso de urgência. A gente ficou com a sensação de que o time estava um pouco com a cabeça no jogo de quarta-feira. De alguma forma é normal, mas não pode ser tão normal assim, porque você tem um jogo importante para jogar. Mas assim, eu acho que toda derrota, todo revés, toda partida ruim não pode ser explicado com falta de postura. Senão fica uma coisa, eu acho que é um pouco simples. Então, poderia ter tido um pouco mais de senso de urgência, mas na minha visão reside muito a derrota, a má atuação, na dificuldade dos jogadores de serem tecnicamente tão bons quanto se espera que eles sejam. Porque está falando de jogadores muito qualificados. De repente eles entram ali num jogo em que todos os caras da frente estão muito mal, né? A gente percebeu que os espaços que estavam ofertados eram os mesmos que a gente tinha falado aqui no pré-jogo. No segundo tempo a gente percebeu, por exemplo, uma mudança do Martim Palermo, tirando o Fortaleza daquele 4-4-2 zonal, né? O Fortaleza marcava no 4-4-2 por zona e tinha espaço por dentro. Toda vez que o Flamengo trabalhava, a bola circulava, fazia a defesa balançar, achava passe por dentro, achava passe entre linhas, o entre linhas não estava compactado. A gente viu o Flamengo tabelar muitas vezes por dentro, faltou só aquele último passe ou a finalização. O Flamengo entrava, conseguia entrar, porque o Fortaleza não fazia uma marcação tão eficiente assim. Volto a dizer, o Fortaleza foi bem quando roubou a bola, mas o Fortaleza não fez tão por onde assim para conquistar essa bola. Foi o Flamengo que entregou de bandeja, porque os erros técnicos foram assim de uma grandeza absurda. E aí, é claro que à medida que o Fortaleza, foi cansando, o Flamengo foi conseguindo criar mais chances, porque continuou ali martelando, seguiu ali tentando empatar o jogo. Então as chances foram sendo criadas em mais quantidade no final da partida. E aí a gente percebeu que isso teve muito a ver com o cansaço do Fortaleza. O Martim Palermo faz a mudança, como eu tinha falado, para um 4-5-1, fica mais protegido, coloca o Moisés para fazer quase uma individual no Royal, mas também ele perdeu o foco rápido. O Moisés, no começo ali, logo que o Martim Palermo botou ele para fazer ali aquela individual no Royal, fechar ali para não dar espaço para o Royal, que começou a entrar diagonal direto ali nas costas dele, ele coloca ali, e aí o Moisés fica ali 5 minutinhos dando trabalho, daqui a pouco ele perdeu o foco de novo, começou a voltar a entrar aquela jogada, e aí, gente, assim, passa um pouco por aquilo que eu falei que é o Royal. O Royal é um jogador que ele é isso, assim, você tem o Royal como seu protagonista do último terço, é um problema de alguma forma, porque ele não é um jogador que vai resolver. Ele não é um jogador que é tão determinante assim no último terço. Não é um grande cruzador, não é um grande passador, não é um jogador que vai determinar muito no último terço. É um jogador de força, ele vai te entregar essa força, ele vai te entregar esse volume ofensivo. Quando ele foi contratado, eu até falei para vocês que ele tinha uma semelhança muito grande com o Wesley ofensivamente, porque é mais ou menos o mesmo contexto. Te entrega muita ultrapassagem, entrega muito volume, vai aparecer o tempo inteiro ali. Só que na hora dele realmente tomar a melhor decisão, fazer o melhor passe, ele vai pecar, na maioria das vezes. Não é o forte dele, não é a sua principal característica. Ele até entra na área de vez em quando a bola vem do lado do posto, vai poder entrar ali como centroavante, faz gol, já fez gol de cabeça. Não é que ele é uma negação dentro da área, mas ele é uma negação, ele não é uma negação para nada, na verdade. Mas a dificuldade dele reside mais no último passe, na melhor decisão, do que até na finalização. Quando ele entra como finalizador dentro da área, é até melhor. Como ele fez o gol contra o Juventude, ele entra ali com muita força. Eu tenho minhas restrições em relação ao Royal sendo um grande criador ali, um grande protagonista dessa entrada de último terço, porque não é o papel, ele não consegue fazer isso bem, gente. Ele tem dificuldade. Então, o jogo foi muito forçado no Royal e tem essa dificuldade.
Outra coisa que eu tinha falado no pré-jogo também, que eu quero finalizar esse vídeo, já está ficando aí com 15 minutos, já falamos bastante. Mas só para não deixar passar batido. Outro espaço que eu avisei no pré-jogo também, que a gente falou aqui no conteúdo pré-jogo, que ficaria ofertado, era a frente da área. Aí o Flamengo pecou muito em finalizar. Poderia ter aproveitado mais essa frente da área do que aproveitou. Né? Achei que faltou aproveitar mais quando o Flamengo levava a bola para o fundo, né? E depois trazia de novo para frente da área. A gente percebia que tinha espaço. Essa linha defensiva do Fortaleza afunda demais. Os volantes afundam junto com os zagueiros. Fica muito espaço na frente da área. Ninguém vem, os atacantes ou os pontos, para cobrir aquilo ali. Eu tinha apontado isso no pré-jogo para vocês. A gente viu isso acontecer ontem. Ficou bem claro. O Flamengo teve algumas finalizações limpas de entrada da área. Acho que poderia ter aproveitado mais, porque o espaço estava ali ofertado. Era só uma questão de você forçar aquela situação para poder empurrar a bola para o fundo, trazer essa bola de novo para frente da área e finalizar. Mas quando finalizou, também finalizou mal. Ou deu azar também na questão lá do Arrascaeta com assim, ó, no caso do Saúl também. A transação foi boa, o goleirão foi bem, defendeu bem. Então, o que eu acho é o seguinte, para a gente poder arrematar. O torcedor do Flamengo não pode entregar os pontos, né? O Flamengo não perdeu o Campeonato Brasileiro ontem, o Palmeiras joga hoje, e mesmo que o Palmeiras ganhe do Cruzeiro, o campeonato não acabou. Tem muito jogo para ser jogado ainda. O que o Flamengo tem que fazer, e aí eu vou para a capa desse vídeo, né? Normalmente eu falo aqui na minha capa, sempre relaciono o que eu falo aqui com a capa, é para esquecer o jogo de ontem sim, para esquecer não das lições que você vai aprender. Você tem que aprender as lições com o jogo de ontem. Ele precisa ser lembrado no sentido de que, olha, precisamos ter mais senso de urgência, precisamos aproveitar um pouquinho melhor algumas vantagens, precisamos estar mais focados, mais refinados tecnicamente, precisamos trabalhar um pouco melhor isso. Tem uma série de lições que o jogo ensina, óbvio, isso não tem que ser esquecido, mas o jogo em si, a derrota em si, para a questão anímica, para a questão do jogo de quarta-feira contra o Racing, tem que ser esquecido. Você tem que esquecer que você não conseguiu jogar bem, porque se você leva isso para o campo para quarta-feira, você fica com aquela coisa na cabeça de não estou jogando bem, não joguei bem, estou tecnicamente mal. Não, esquece, apaga. Não, estou jogando muito. Eu sou o cara, vou chegar lá, vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou ter confiança, eu vou jogar muita bola. Nesse sentido, eu acho que tem que esquecer o jogo de sábado, entende? O jogo de ontem não pode ficar marcado negativamente nos jogadores, porque senão eles vão entrar com essa coisa quarta-feira. Eles têm que apagar para poder entrarem zeradinhos, acreditando que eles são capazes de tudo na quarta-feira para poder vencer esse jogo. Então tem que apagar, sim, nesse sentido, o jogo de ontem. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu acabei esquecendo de pedir o like. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe aquela velha história. E também hype o conteúdo. Se inscreva que é muito importante. Beleza, gente? Obrigado aí pela companhia. E cabeça no lugar, tá? Vamos esfriar a cabeça, não tem nada perdido. Tem muito campeonato pela frente ainda. Beleza? Aquele abraço e eu fui. Saudações.